Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Nação brasileira, a partir de agora o chão vai tremer, porque chegou, 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 chegou o ex-presidente mais perseguido do Brasil, mas também o mais amado e aclamado por todos. Vamos receber ele,
ele, o grande mito, Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! E agora, eu quero pedir licença a vocês, porque neste momento, peço imposição de respeito a todos os brasileiros, assim como nosso presidente ao lado do Silas. Vamos ouvir o hino nacional brasileiro! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios lúdicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade. Mônica! Foi. Minha amiga tá com herpes zoster. Sem previsão de volta, tá? Porque diz que a doença passa, mas a dor demora um tempão pra passar. Pode parar a vida. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, invade o colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Alô Brasil! Alô Brasil! Alô Brasil! Quero pedir licença, como eu sempre faço. Quem aqui acredita em Deus, levanta a mão. Posso pedir uma salva de palmas para Jesus?
para que o Espírito Santo do Senhor esteja presente nesse lugar. E nesse momento eu convido o pastor Marco Feliciano para fazer o uso da palavra e trazer a sua oração em clamor ao povo de Deus. Nesse momento, vamos ouvir deputado federal Marcos Feliciano. Boa tarde, Paulista. Alguém aqui ainda acredita em Deus, pátria e família? Então coloque a mão no seu coração e vamos orar nesse momento. Senhor, nós levantamos um clamor aqui do centro de São Paulo. Oramos nesse momento por aqueles que não puderam estar conosco aqui, que estão aprisionados atrás das grades de maneira injusta. Oramos pelos pais e pelas mães que não puderam abraçar os seus filhos, porque estão atrás das grades, por conta da crueldade de seres humanos que perderam a humanidade. Oramos, ó Deus, pela família de todos os que vieram aqui para o centro de São Paulo, porque nós acreditamos em milagres nessa tarde. Oramos, ó Deus, pela vida do presidente Bolsonaro e de sua família, e principalmente pela sua saúde. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor traga vida sobre a vida do nosso presidente. E oramos, ó Deus, pela vida do pastor Silas Malafaia e da sua família, que tem colocado a cara a tapa para dar por nós brasileiros. Oramos, ó Deus, para que o Brasil seja coberto pelo seu sangue, e a cor que prevaleça, Senhor, seja o verde e amarelo, porque a nossa bandeira jamais será vermelha. Senhor, a Paulista ora comigo agora e grita dizendo: Deus, queremos justiça já. Queremos milagre já, queremos instantaneamente, ó Deus, que algo extraordinário aconteça. Não aceitamos mais esse tipo de injustiça nem ingerência. Senhor, estamos aqui com a resistência do Brasil, aqueles que acreditam que o Senhor ainda é dono de tudo, e todos aqueles que creem digam amém. Paulista, já vou devolver o microfone a quem de direito, mas eu não posso deixar de falar que nós estamos aqui pelo chamamento do maior líder de direita da América do Sul, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, eu tenho o orgulho de servir a minha pátria ao seu lado. Estivemos juntos quando caminhamos pelo meio dos espinhos, e chegará um tempo em que Deus ainda vai te honrar, porque eu creio, como toda esta multidão, que não terminou ainda a sua história, a sua chamada. Pastor Silas Malafaia, o nosso sonho é ter a metade da sua coragem. Que Deus dê a todos os brasileiros aqui a metade da sua coragem, porque aí nós já vamos ser um exército maior do que somos. Parabenizo a todo o PL, na pessoa do presidente Valdemar, que trouxe aqui essa grande liderança, os deputados e senadores, os governadores que aqui estão. E eu termino dizendo uma coisa: eu gostaria de saber se a Paulista ainda acredita em liberdade. Então diga comigo: sou livre. Mais uma vez, sou livre. Pela última vez, sou livre. Somos livres e não tem homem na terra, nem demônio no inferno capaz de roubar a nossa liberdade. Somos a resistência e não vamos parar jamais, pelo sangue do Clesão, pelo sonho que nós temos, e por 26 que está chegando aí. Termino dizendo que queremos duas coisas: anistia já, e o nosso presidente elegível para 2026, para colocar uma pá de cal na esquerda, que é um câncer do Brasil. Viva a liberdade, viva o Brasil. Deus abençoe a todos. Esse é o momento quando a gente entende que um Brasil é comandado por um grande partido. Há 4 mãos ao lado desse grande homem, que é o ex-presidente mais perseguido do Brasil. Nós vamos ouvir aquele que disse: eu estou do seu lado, presidente. Vamos ouvir ele que é o presidente do PL, o maior partido no Brasil, Valdemar Costa Neto. Boa tarde a todos vocês, um prazer estar aqui. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui. Quem não tem no coração o nosso hino nacional? Quem tem no coração o nosso hino nacional? Tem o Bolsonaro também no coração. Quero dizer para vocês que esse homem fez tudo quando foi presidente. Todas as empresas do Brasil davam lucro. E agora? Feijão, arroz, feijão tá caro. O café tá caro. Então volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Bolsonaro. Quero cumprimentar os governadores que estão aqui.
nosso governador Jorginho de Santa Catarina, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, o Zema de Minas Gerais, um prazer para nós. E o Tarcísio, governador de São Paulo, obrigado pela presença de vocês e um abraço para todos vocês. Beijo a todos. E agora vamos ouvir a nossa grande representante da mulher brasileira. Ela é Bia Kicis. Boa tarde, Paulista. Boa tarde, Brasil. Uma emoção estar aqui falando para vocês. Esse povo que realmente é a resistência. É um povo temente a Deus. É um povo que luta por justiça. Que nunca se curva às injustiças e perseguições. Eu vim da justiça. Eu fui procuradora há 24 anos. Eu nunca vi nada parecido com o que nós estamos vivendo agora. Não existe mais justiça no Brasil. Não existe mais ordenamento jurídico, devido processo legal, ampla defesa, nada disso é respeitado. E a prova disso é esse processo ridículo, fantasioso desse golpe que nunca existiu. E o nosso amado presidente Bolsonaro, vítima desse processo, junto com tantos outros, Braga Neto, tantos outros, General Heleno, pessoas de valor, homens, mulheres que sempre deram a vida por esse país. E nós temos ali cartazes que representam, simbolizam alguns dos perseguidos e exilados políticos. Nós vamos continuar lutando por eles. Nós não vamos desistir jamais da anistia. Nós não vamos desistir do nosso Brasil. É uma vergonha que a gente dependa de sanções internacionais para colocar de volta os poderes dentro do seu quadrado constitucional. E é por isso que nós precisamos de um Congresso forte, nós precisamos de um Senado com homens e mulheres que façam o que tem que fazer. Nós precisamos dar ao nosso povo brasileiro e ao presidente Bolsonaro a justiça que tanto nós queremos. Eu falo a vocês, povo de São Paulo, povo do Brasil, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos calar, nós não vamos desistir. Você que tem um coração que bate no peito, com verde ou amarelo, sacode a bandeira. Vamos gritar pelo nosso Brasil. Nós queremos justiça. Eu fui autora da PEC do voto impresso. Nós hoje somos criminalizados porque queremos transparência eleitoral. Mas nós não vamos desistir dessa pauta. Nós vamos continuar lutando por ela. Existe um projeto de código eleitoral que criminaliza e manda prender por até 7 anos quem ousar criticar o processo eleitoral. Vocês vão se curvar a isso? Nós também não. Nós vamos lutar dentro do nosso campo, no Congresso, para barrar essa lei esdrúxula, porque nós queremos transparência, nós queremos justiça, nós queremos anistia e nós queremos o nosso presidente Bolsonaro de volta no Planalto. Viva Bolsonaro e viva o Brasil! Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa... Alô, meu presidente! Nesse momento, o Congresso Nacional, com o trabalho deste grande líder e de grandes parlamentares, derrubou o IOF. E eu quero chamar este grande representante aqui, seu amigo combativo, um soldado, Coronel Zuco! Boa tarde, Paulista! Quem ama o Brasil, dá um grito aí! Quem ama o Bolsonaro, dá um grito aí! Presidente, nós estamos com o senhor, nós gostamos do senhor, nós amamos o senhor, porque o senhor ama o Brasil. Nós estamos com o presidente Bolsonaro, porque ele é o símbolo do patriotismo, do civismo. Nós estamos com o Bolsonaro, porque ele luta por crianças, idosos, adolescentes. Nós estamos com o Bolsonaro, porque ele luta pelo voto impresso auditável.
Nós estamos com o Bolsonaro, porque todo dia nós vemos ele se expondo, ele lutando, ele buscando um Brasil melhor. E é por isso, gente, que nós não podemos ter cansaço. Esse homem é o símbolo de resiliência, é o símbolo de coragem. Ele trouxe para o Brasil líderes como o nosso governador Tarcísio, governador Zema, governador Ratinho, Silas Malafaia, deputados, senadores. Hoje nós temos conservadores, liberais da economia, patriotas. Hoje nós temos vocês de verde e amarelo. Hoje nós usamos essa camisa não em jogo de futebol, nós usamos essa camisa porque nós amamos a nossa nação. Meus senhores e minhas senhoras, é muito importante o momento que estamos passando, esse momento de luta, pois ele é um homem de fé, e nós não podemos desistir. Caímos, nos machucamos, mas eu quero dizer para vocês, que ele vai voltar sim. Eu quero dizer para vocês que nós lutamos pelas próximas gerações, e principalmente o presidente Bolsonaro luta por justiça e por liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Que Deus abençoe cada um dos senhores, que Deus dê saúde para o nosso capitão, e que Deus abençoe o Brasil. Brasil acima de tudo! Brasil acima de tudo! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Vamos dar as Volta mãos. Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Quem ama o Bolsonaro dá um grito! Seguinte, gente, eu quero só ouvir agora, para essa câmera que tá aqui comigo, ó, aquilo que a gente viu: anistia! Anistia! A última, justiça! Tá lindo. E agora eu quero chamar para fazer o uso da palavra esse homem que é vice-presidente na Câmara dos Deputados, líder do PL, o nosso grande Sóstenes Cavalcante. Boa tarde, Avenida Paulista! Nós estamos aqui hoje para dizer a todo o Brasil que o povo do estado de São Paulo e o povo conservador e da direita coloca gente na rua todo dia. Pode ter futebol, pode ser fim de mês, pode ser tudo. É o desafio à esquerda brasileira colocar 10% da quantidade de gente que tem aqui hoje. Parte da imprensa vai dizer que hoje teve menos do que outros, mas eu quero ver. Não existe gente igual à direita conservadora do verde e amarelo para estar num domingo, dia 29, na Paulista igual vocês. Eu quero que vocês dêem um aplauso a vocês e grite comigo: volta Bolsonaro! Nós estamos aqui para dizer a todos vocês que a justiça precisa ser imparcial. Nós temos hoje 65 deputados investigados pelo Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, 39 do PL, os outros do partido de centro, são todos de direita. Já está claro o que eles querem, é perseguir possíveis candidatos a senadores da direita com chances reais de ganhar. Mas eu tenho certeza que o povo brasileiro em 2026 vai dar um recado, senador Magno, que, de verdade, nós do Brasil somos da direita, nós somos conservadores. Quero aqui, na Avenida Paulista, homenagear aqueles que são perseguidos pelo judiciário brasileiro. Homenagem a Daniel Silveira, a Carla Zambelli e ao nosso general Braga Neto. Vamos dar um aplauso a esses guerreiros em nome de todos perseguidos pela justiça. Para terminar, quero convocar vocês para gritar junto comigo, porque nós estamos aqui hoje para dar um recado. Podem perseguir, mas não vão achar na vida de Bolsonaro nenhum ato de corrupção, porque este homem é patriota, este homem ama a família. Bolsonaro nunca será corrupto. Este homem vai voltar em 2026. E eu termino com todos vocês, com um grito juntos: volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! E agora vamos ouvir o grito do Brasil, o grito de Goiás. Ele é Gustavo Gayer! Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Nesse domingo, mais uma vez a gente está escrevendo história. Vocês que estão aqui hoje, que decidiram sair de suas casas, muitos saíram de outros estados, para estar aqui porque não desistem do nosso país. São vocês que nos enchem de energia, que nos enchem de esperança. E é por vocês que o nosso presidente continua sempre brigando. Eu vou aproveitar esse momento, presidente, que eu preciso fazer um testemunho. Da última visita que você foi em Goiânia, o presidente estava doente. Estava soluçando, estava com pneumonia, não era, presidente? Quando foi chegando no final do dia, eu falei: presidente, você já está doente, vai descansar, vai para o hotel. Eu já não estava aguentando mais. Ele vira para mim e fala: eu não posso, o povo está lá me esperando. Que dia que a gente imaginou ter um líder que literalmente se sacrificasse todos os dias por nós, que está agora sendo perseguido num julgamento mais absurdo da história do Brasil. E eu quero falar um pouco sobre isso, presidente. Eu quero falar sobre a perseguição que o Bolsonaro está seguindo, que eu quero que vocês entendam. A vontade do sistema não é prender ele, é prender a nós. Só que ele é o obstáculo. É ele que está a pedra, impedindo que eles alcancem a cada um de nós. Agora, essas pessoas que querem prender o nosso presidente, essas pessoas que querem segurar e silenciar as nossas vozes, são pessoas que falam isso daqui que eu quero mostrar para vocês. As plataformas, né, a internet deu voz aos imbecis. A internet deu voz aos imbecis? A internet deu voz ao povo. As redes sociais acabaram com a estrutura de poder e hoje cada um de vocês pode falar o que você pensa. E é por isso que hoje nós temos um presidente que foi eleito pela primeira vez democraticamente, que agora está sendo perseguido e pode ser julgado e preso por uma pessoa que fala isso aqui, ó. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. De acordo com esse ministro da nossa Suprema Corte, esse tempo de liberdade de expressão acabou. Acabou? E não vai acabar. Sabe por quê? Porque nós estaremos aqui todas as vezes que o nosso capitão chamar. Nós estaremos nas ruas lutando pelo nosso país, pela nossa liberdade, quantas vezes forem necessárias. Agora, espera aí,
Eu estou vendo esse tanto de gente aqui, mas eu me lembro de um ministro que disse o seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles derrotaram o bolsonarismo? Nunca estivemos tão forte quanto agora. Uma pesquisa que saiu semana passada mostra que as pessoas que apoiam o Bolsonaro cresceu e ultrapassou as pessoas que apoiam o Satanás do Lula. E agora eles estão voltando pela censura, Silas Malafaia. E uma pessoa lá no STF que voltou para censurar a todos nós, ela disse o que eles pensam de cada um de vocês. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil. 213 milhões de tiranos? Nós que estamos dando a nossa vida, Bolsonaro que está dando literalmente o sangue dele por liberdade, por democracia, por transparência, por devido processo legal, nós estamos lutando contra os tiranos e somos perseguidos por isso. Por isso eu tenho um orgulho para mim gigantesco, presidente. Primeiro, poder estar aqui em mais uma manifestação, mais um ato pacífico pela democracia do seu lado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse estar aqui em cima de um carro de som, do lado do maior líder político que o Brasil já viu, aquele que acendeu a chama do patriotismo no coração de cada um de vocês. E eu tenho certeza que nós vamos contar para os nossos netos que nós não ficamos em casa, que nós fomos para as ruas e que nós ajudamos a vencer esse sistema opressor. Porque sempre que o Bolsonaro nos chamou, nós fomos. E para concluir, presidente, se você não se importar, porque eu sei que tem muita gente fora do Brasil nos assistindo nesse momento. A imprensa internacional vai noticiar o que está acontecendo aqui. Lá nos Estados Unidos, tem olhos atentos a exatamente o que está acontecendo aqui agora. Então, presidente, seguindo o seu exemplo do popcorn e ice cream sellers, I don't speak English. The book is on the table. Aproveitando esse momento, presidente, eu tenho um recado para todos lá fora que estão nos escutando. We are freedom-loving people of Brazil. We are once again on the streets to fight for our freedom. Our country is on the brink of becoming a dictatorship. But this man is fighting it. This man is giving his life for all of us. Understand what's happening here, because it will happen in your country. Our judiciary system is the greatest risk for our democracy. But we will not give up. We will continue fighting. We will continue screaming for truth. And we will win. We will victorious. We will give back freedom for our country. Thanks for our great leader, Bolsonaro. That's the message to the world. Make Brazil great again. E agora vamos ouvir o grande senador da República, Marcos Rogério. Boa tarde, Paulista. Brasil, acima de tudo. Bolsonaro, quando pregou essa mensagem nos 4 cantos do Brasil, sabe o que ele estava traduzindo ali? Algo que hoje nós clamamos aqui. Todo poder emana do... E o que significa Brasil acima de tudo? É povo, é gente, é democracia. O que Bolsonaro, desde o primeiro dia de mandato, pregou nos 4 cantos do Brasil foi:
Brasil acima de tudo, o poder emana do povo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje, o povo está nas ruas por justiça, está nas ruas por liberdade. Hoje é na Paulista, hoje é na rua. Em 2026, é na urna que a gente faz a mudança que o Brasil precisa. Querem acusar um homem sem crimes, querem condenar um presidente inocente. O Brasil é um país que, pela mão de alguns, hoje transformam narrativas em fatos, boatos em provas, e querem colocar e estão colocando inocentes na cadeia. Essa semente do mal, senador Jorginho, ela começou naquela CPI da pandemia, quando nós estávamos naquela CPI, lutando por justiça, pelo direito dos brasileiros. Lá estavam os construtores das narrativas, das falácias. Bolsonaro falou coisas que não devia falar. Bolsonaro é um ser humano, é um presidente que se identifica com o povo. Foi o presidente que garantiu UTIs para o Brasil inteiro, que garantiu ventiladores para o Brasil inteiro. Foi o presidente que comprou vacina, mas disse: o meu povo é livre para escolher o que fazer, quando fazer e como fazer. Isso é respeitar o direito e a liberdade das pessoas. Minha gente, eu concluo a minha fala fazendo neste momento, conclamando a Paulista e o Brasil. Esse momento não pode parar. Eles podem gritar dentro de quatro paredes, achar que tem poder, mas há um no céu que tem controle de todas as coisas. E vai chegar um dia, e eu vou repetir a frase que eu disse no começo. Hoje nós estamos na Paulista, lutando por liberdade, clamando por justiça, mas 2026 é logo ali, e é lá que nós vamos dar as respostas que o Brasil precisa. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil. Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Vamos dar as mãos. Ganhe nesse microfone aqui, por favor. Alô, nação brasileira. Eu vou pedir licença agora, porque eu vou chamar para fazer o uso da palavra um homem que, quando nasceu, retirou o maior símbolo de emoção do coração do presidente Bolsonaro. Ele é um orgulho não só para o seu pai, mas para a nação brasileira. É um homem combativo, é um homem que verdadeiramente está ao lado do seu pai, pronto para dizer: nós vamos mudar o Brasil. Esse homem é o grande senador da República, Flávio Bolsonaro! Boa tarde, verdadeiros defensores da democracia. Todos nós que estamos aqui hoje, pelo nosso Brasil, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, todos nós que estamos aqui hoje, Pai, pelo Eduardo Bolsonaro, pelo meu irmão, pelo Paulo Figueiredo, pelo Alan dos Santos, pelo Rodrigo Constantino, pela Ludmila, pela Carla e tantos outros, que não podem ter o mínimo, conseguir vir a um ato democrático na Avenida Paulista, palco que tem que ser cada vez mais tomado por nós,
como eu falei, verdadeiros defensores da democracia. Todos nós sabemos que o Bolsonaro não está sendo submetido a um julgamento. Ele está sendo submetido a uma inquisição. E juiz que atua como parte não é juiz, é um perseguidor. E essa aberração jurídica nós não vamos aceitar. Está faltando equilíbrio e bom senso no nosso país. E se nós estamos aqui hoje para pedir justiça, que é simbolizada por uma balança com equilíbrio entre acusação e defesa, é porque nós todos sabemos que é um fato, que essa balança está completamente desequilibrada, pesando para um lado perseguição, injustiça, ataques às prerrogativas de parlamentares, ataque à liberdade de expressão, ataque à liberdade de imprensa, atropelo em prerrogativas de advogados e altíssima velocidade para condenar alvos pré-escolhidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Enquanto isso, gente, os aposentados do INSS estão sendo roubados e não tem 24 horas para lhes devolverem o dinheiro. Os Correios estão sendo roubados, até o seguro-defeso está sendo roubado. E nós não vemos celeridade na proporção do que acontece com quem pinta uma estátua de batom. E para concluir, hoje a polarização não é mais entre esquerda e entre direita. A polarização é entre a direita, entre a esquerda, melhor dizendo, e o bom senso. A democracia, pai, entrou num processo de erosão por um vale-tudo para defender ou para que a sua cabeça esteja posta numa bandeja, atacando a maior liderança política desse país, uma pessoa honesta, patriota, humilde, uma pessoa amada, que sempre respeitou a Constituição e mostrou que o Brasil tem jeito. Agora eu quero perguntar a todos vocês: nós vamos aceitar um processo manipulado com uma sentença que já está escrita muito antes do processo começar? Não é que não há provas para culpar Bolsonaro. As provas mostram, pai, que você é inocente e liberdade não se negocia. Quem abre mão da liberdade por medo acaba escravo por escolha. E todos nós, pela política, ocupando as ruas, atuando nas redes sociais, com um Senado mais forte, com uma Câmara mais forte e sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, nós vamos juntos, com equilíbrio e inteligência, resgatar o nosso país. Não será fácil, mas nós não vamos desistir do nosso Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Muito obrigado e vamos à luta. Volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira. E agora vamos ouvir
aquele que clama sempre ao Senhor pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, pela nação brasileira. Vamos ouvir o grande senador da República, Magno Malta! Boa tarde, São Paulo! Carmen Lúcia! Tirana é você! 203 milhões de tiranos. Ontem foi a festa do regozijo. Ontem eles se fecharam e teve até choro. Foi tão emocional que o Toffoli chorou. Lágrimas de crocodilo. Ele entrou ali para cumprir uma missão demorada de anos. Ele pegou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e criou o inquérito das fake news. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque uma cartela de ovo está custando 30 reais. Gente, nós não vamos nos intimidar. O ataque ao marco civil da internet. Ontem, fechando de fato o que nós dissemos, o que eu digo todos os dias, nós já estamos vivendo numa ditadura, num consórcio perverso e malvado, tudo porque o sistema decidiu tirar Bolsonaro do jogo. Bolsonaro se apresentou, travou a máquina do sistema, travou os dutos da corrupção no Brasil. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. Elas hoje vivem pedindo como que cabide de emprego. Nós, senadores e deputados que aqui estamos na rua porque temos coragem. E a coragem que chama a nossa atenção é porque nós temos um único raio de luz. Ou a nossa saída vem de fora, ou Deus usa alguém. Nós precisamos de algo espiritual, porque do ponto de vista humano, tudo já se acabou. Do ponto de vista humano, nós não temos saída. Mas em 2026, presidente Bolsonaro, nós temos, sim, uma saída, um lampejo. Nós teremos Bolsonaro em 26. Eu não tenho dúvida disso. Isso é espiritual. O tempo de Deus com Bolsonaro não acabou. Diga comigo, o tempo de Deus com Bolsonaro ainda não acabou. Me escutem, eles não colocarão a mão em Bolsonaro. Mas eu quero dizer a vocês, nós queremos ele em 26? Nós queremos ele em 26? Está bom. Mas se a gente colocar ele sozinho no palácio em 26, o que ele vai fazer? A nossa responsabilidade é eleger 46 senadores de direita. Agora, conservadores de direita de verdade. Nós não Bolsonaro. Depois da eleição eles não são Bolsonaro. Eles sentam na mesa do rei, comem as lentilhas do rei. Muitos já traíram, muitos já viraram as costas. E agora, Guto, eles estão de volta, de camisa amarela. Somos Bolsonaro. Peça a Deus discernimento. Precisamos de 45 senadores do porte de Marco Rogério, do porte de Rogério Marinho, do porte de Flávio Bolsonaro. Alguém que grita, que tem coragem, alguém que não tem medo e tem pela sua própria vida. No meu caso, eu nasci para João Batista, e quem nasce para João Batista não tem medo de perder o pescoço. Quero dizer ao senhor Alexandre de Moraes, ontem, presidente Bolsonaro, eu recebi
um processo, mais um. Eu fui processado pelo presidente do PDT, pelo Lupe, por causa da corrupção no INSS, por causa do roubo dos velhinhos. Digo uma coisa, Lupe, digo uma coisa a todos, que venham os processos, que venham os processos, que venham os processos. Comigo só se matar, comigo só se matar, e Deus tirar a minha vida, porque cala a boca, já morreu, quem manda em minha boca sou eu. Em 2026, teremos de volta o capitão. Todo mundo que vem grita, volta Bolsonaro. Mas não tem outro grito, não tem uma outra maneira. Todo mundo tem que ser receptivo, todo mundo tem que repetir, repetitivo. No 3, eu quero que vocês gritem isso, porque a eleição de Bolsonaro significa que nós estamos com Israel. Nós não temos ditadores, nós não amamos ditadores, nós amamos Israel. Esse país está alinhado com o Hamas, ele está alinhado com a China, com a Cuba, com o Hezbollah, com o Irã, com todos os tipos de criminosos desse país. Bolsonaro voltando, Netanyahu está de pé, o Trump está de pé. Trump, eu não sei falar inglês, só Bolsonaro que sabe. Mas Trump, os Estados Unidos podem nos ajudar. Deus abençoe essa pátria. Nós não estamos na revanche. Vou encerrar, presidente. Nós não estamos aqui para destilar ódio, porque a Bíblia diz, pastor Silas, que a ninguém deveis nada, exceto o amor. Nós não temos ódio dessa gente, oramos por eles, queremos que eles caiam na real, queremos o bem dele e o Brasil de volta. No 3, vamos gritar, Deus, pátria, família e liberdade, volta Bolsonaro. 1, 2, 3, Deus, pátria, família e liberdade, volta Bolsonaro! Vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Vamos dar as mãos, volta capitão. Alô, nação brasileira e alô, nação paulista. Nós precisamos, o Brasil precisa de homens de coragem. E o homem que eu vou chamar para fazer o uso da palavra, ele é fiel, digno, trabalhador, um homem que não teve medo de encarar aqueles que verdadeiramente enfrentam São Paulo. Agora nós vamos ouvir o grande amigo e parceiro do nosso presidente. Ele é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Vamos ver se vocês estão animados. Boa tarde, Paulista! É uma honra estar aqui de novo, do lado do sempre presidente Jair Bolsonaro. É uma honra poder falar em nome dos governadores, do Jorginho Melo de Santa Catarina, do Cláudio Castro do Rio de Janeiro, do Romeu Zema de Minas Gerais. E eu vi uma faixa ali que falava muito o que esse evento representa. E lá estava escrito, justiça e paz. Justiça e paz. E a gente está aqui, justiça e paz. E a gente está aqui para pedir a justiça, para pedir a anistia, para pedir a pacificação, para orar pela esperança, para orar pela prosperidade, pelo futuro. E a gente sabe que essa prosperidade, que esse futuro vai chegar. Houve um tempo bem
há pouco tempo, que a gente viu um presidente da República que fez uma transformação no Brasil. E esse presidente eu tive o privilégio de trabalhar. Foi o presidente que saneou as estatais. Foi o presidente que não aceitou acordos políticos. Foi o presidente que se preocupava com as pessoas. Foi o presidente que levou água para o Nordeste. Foi o presidente que concluiu obras paradas. Foi o presidente que criou o PIX. Foi o presidente que salvou empresas com benefício emergencial, que salvou empresas com Pronamp. O presidente que sempre olhou para o andar de baixo. Foi ou não foi? Quem foi esse presidente? E olha o que aconteceu em pouco tempo. Pouco tempo. 2 anos e 7 meses foram suficientes para o pessoal jogar tudo na lata do lixo. Isso deve dar uma dor de cotovelo em algumas pessoas. Porque só tem uma pessoa que é chamada de mito onde vai. Mas ninguém. Que é o maior líder político da história. O presidente pessoal deve estar com dor de cotovelo agora. Mas em 2 anos e 7 meses, destruíram tudo. Olha o prejuízo dos Correios. Olha o que estão fazendo. E eu quero saber, eu quero que vocês me respondam se o Brasil aguenta. E eu vou dizer para vocês. O Brasil não aguenta mais a desfaçatez. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Aguenta ou não aguenta? É por isso que a gente quer ver fora o PT. Fora o PT. O Brasil não merece esses caras. Fora o PT. E nós vamos dar essa resposta no ano que vem. Porque nós vamos nos reencontrar com a esperança. Nós vamos nos reencontrar com a prosperidade. Nós vamos nos reencontrar com o nosso caminho. Nós vamos nos reencontrar com aquilo que é a nossa vocação, que é ser grande. O Brasil teve um grande líder, e esse líder está do meu lado. Esse líder disse que daria a própria vida, sofreu um atentado para fazer a diferença. Esse líder está aqui, clamando por liberdade, e a gente nunca imaginou que seria tão necessário, tão importante, lutar pela liberdade. E chegou esse tempo, que se não houver liberdade, não há democracia. Há democracia sem liberdade? Não. Há democracia sem liberdade de expressão? Não. Não há democracia tirando uma pessoa das urnas. Podem tentar tirar a pessoa das urnas, mas nunca vão tirar do coração das pessoas, do coração do povo. Jamais o Bolsonaro vai sair do coração de cada um de vocês. E é isso que eu escuto onde eu vou. Onde as pessoas me abraçam e pedem para levar um abraço para o presidente. Leva um abraço para o capitão. Leva a nossa solidariedade para o capitão. Mas eu quero dizer para vocês que a missão do capitão não acabou. Essa missão não acabou. Ele ainda vai contribuir muito com o Brasil. Ele ainda vai fazer a diferença. Porque está tudo caro. E está tudo caro? Se está tudo caro, e eu tenho certeza que nós vamos vencer. Alguma pessoa me disse assim, está muito difícil. Eu disse, esse tempo vai passar. A esperança vai voltar. A prosperidade vai voltar. E ela vai voltar porque nós vamos estar juntos. Porque esse grupo está unido. Porque os corações estão amarrados. Porque a gente quer o melhor para o Brasil. Esse homem trouxe essa corrente, o verde e amarelo. Esse homem pensou nas pessoas. Esse homem pensou nos mais humildes. Esse homem fez a diferença. Esse homem é honesto. Honesto de propósito. Quer um Brasil grande, quer o Brasil da família. O Brasil de Deus. O Brasil da liberdade. Deus, pátria, família, liberdade. E ninguém vai tirar isso de nós. Eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro. Que lá na Academia Militar, em 2014, dizia... podem atentar com a minha própria vida. E eu vi esse homem sofrer. Eu vi esse homem no hospital chorar de dor, chorar de angústia,
porque ele se preocupava com cada um de vocês. E ele vai fazer a diferença. Presidente, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. Volta, Bolsonaro! Vou falar o volta, Bolsonaro mais forte do Brasil. Volta, Bolsonaro! Deus abençoe! Subiu a carne, arroz e o feijão. Por favor, volta, capitão. Seguinte, gente. Tem alguém cansado aí? Por um acaso eu estou ouvindo justiça! 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 Tá lindo! E agora, só pra gente sentir, todo mundo levanta a mão direita pra cima assim, ó. Levanta. Agora no pancadão do Bolsonaro, vamos todo mundo dar um gritão! E agora, nesse momento, eu vou convidar para fazer o uso da palavra. Ele que é o grande coordenador deste evento e que já faz uma convocação, dia 7 de setembro. Participe da promoção 1 ano de shopping grátis e concorra a R$30 mil para usar nas suas compras durante 1 ano. É só trocar. Agora vamos ouvir o grande coordenador deste evento, amigo do povo brasileiro. Ele é a voz do Senhor, Silas, 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 Silas Malafaia. Olá, povo abençoado do Brasil! Eu vou mudar um pouco a tônica aqui nessa manifestação. Porque quando a gente fala de justiça já, nós não podemos deixar fora aquele que tem sido o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Preste atenção, eu não vim aqui fazer acusações levianas. Primeiro que eu não sou criança. Eu não vim aqui falar contra a honra, isso é, calúnia e difamação. Mas antes de chegar nele, nós não podemos deixar de que o Supremo Tribunal Federal acaba de dar um jeito de instituir a censura nas redes sociais. Preste atenção a isso, povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal decide que as Big Techs e as plataformas serão obrigadas a removerem conteúdos ofensivos sem a participação do judiciário. Significa, então, que a partir de agora, as plataformas e Big Techs são o judiciário. Como disse um jornalista, o STF acaba de terceirizar a censura. Em nenhuma nação democrática do mundo, nenhuma nação democrática do mundo, plataforma decide o que é legal ou ilegal. E tem tanta subjetividade, vou dar uma. O que é
atentar contra as eleições? Quem são as plataformas para decidir o que significa atentar contra as eleições? Sabe qual é o jogo? Calar o povo brasileiro. Segundo lugar, eu vou chegar nele, aguenta aí. Segundo lugar, a anistia. Senhores deputados e senadores, por favor. A anistia, artigo 48 da Constituição, inciso 8. Competência do Congresso Nacional. Só tem uma frase. Concessão da anistia. Não está dizendo, não tem parágrafos, como por exemplo, olha, quem estiver respondendo a crime não pode ser anistiado. Olha, quem estiver atentando contra a criança não pode ser anistiado. Não. É uma frase. Senhor Hugo Mota, presidente da Câmara. Senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Que conversa fiada é essa? Olha, se der anistia, conforme a maioria dos deputados decidiram, o Supremo vai dizer que é inconstitucional. Então, para. Vai dizer que é inconstitucional? Só tem uma frase. Competência do Congresso Nacional conceder anistia. Significa então, se a anistia for ampla, o Supremo Tribunal Federal vai rasgar a Constituição e dizer que é inconstitucional. Para vocês verem para onde está arrumando o Brasil. Agora, senhores, a coisa vai esquentar um pouquinho. Preste atenção. Eu dou datas e fatos. Dia 12 de junho desse ano, nesse mês, quinta-feira, final da tarde, a revista Veja publica, capa, Coronel Cid mentiu. A reportagem, preste atenção, recheada de documentos, que o Coronel Cid quebrou o acordo da delação, porque no acordo da delação, para ele poder pegar uma pena máxima de 2 anos, ele não pode falar o que foi tratado na delação, ele não pode mentir. Com fartas provas, o Coronel Cid esculhambou Alexandre de Moraes, esculhambou o delegado federal, dizendo que o delegado queria botar palavras na boca dele, que o delegado queria induzir ele a dizer que Bolsonaro deu golpe, e ele diz, em nenhuma hora eu falei em golpe, e ele diz, esse inquérito já está consumado, só tem narrativas e não fatos. Ele abre a boca, fala sobre a delação, dia 12, acompanha comigo a cronologia para vocês entenderem como é que o ditador Alexandre de Moraes tem uma estratégia para desviar a atenção da sociedade brasileira e da imprensa. Escute. Isso aconteceu dia 12. Dia 13 de manhã. Gente, por favor. Isso aqui é de uma gravidade. Dia 13 de manhã, ele dá uma ordem para prender o Coronel Cid e imediatamente cancela. Por que ele fez isso? Porque Alexandre de Moraes, no dia 13, sexta-feira, ele dá uma ordem para prender o Coronel Cid
imediatamente cancela. Sabe por quê? Ele pensou rápido. Se eu prender o Coronel Cid, a delação dele cai. Se a delação dele cai, escute, toda a sustentação da denúncia do procurador-geral Paulo Gonet, que está jogando a reputação dele na lata do lixo, está sustentada na delação fajuta do Coronel Cid. Então, ele imediatamente cancela a prisão e manda ele dar um depoimento. Agora escute, ele joga uma cortina de fumaça. Ele manda prender o meu amigo de Bolsonaro, ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, para desviar a atenção da reportagem da Veja. Ele prende o Gilson numa das maiores vergonhas e injustiças. Qual foi a conversa? Não. O Gilson queria ajudar o Mauro Cid a arrumar um passaporte português. O Gilson vem e diz, desde 2022 que eu não falo com ele, meu pai é português, fui renovar o passaporte dele. Um passaporte português leva 3 anos. Aí sabe o que ele faz? Ele cria o fato, a imprensa oficial de Alexandre de Moraes desvia a atenção da questão da delação de Cid, fala da prisão do Gilson, e no final da tarde ele libera o Gilson. Mas esse cara é tão injusto, ele libera o Gilson, porque a coisa foi tão vergonhosa, mas proíbe Gilson de sair do Recife. Caça o passaporte dele. Gilson tem fazenda em Tocantins, tem hotel em Alagoas, é um empresário. Está proibido de sair do Recife pela vaidade, pelo absurdo da injustiça de Alexandre de Moraes. Preste atenção que não acabou a festa. O cara é sagaz. Dia 17 de junho, passou o final de semana, 14, 15, sábado e domingo. Dia 17, olha que fantástico. Dia 17, aquela farsa de ABIN paralela, que está 2 anos correndo, a Polícia Federal resolve indiciar Carlos Bolsonaro e Ramagem. Tem uma outra publicidade para desviar a atenção que a delação do Coronel Cid tem que ser cancelada. Tudo combinado. Dia 18, ele manda prender o Coronel Câmara. Prender por quê? Qual é a prova? Ah, porque o advogado dele é que conversou com o Cid. E qual é a prova que o coronel tem a ver com isso? O Coronel Câmara está preso. Tudo isso é uma cortina de fumaça de Alexandre de Moraes para não cancelar a delação do Coronel Cid. Porque se cancelar, esse inquérito vai para a lata do lixo. Que país é esse, meu Deus? Que justiça é essa? Até quando o Supremo Tribunal Federal vai bancar o ditador Alexandre de Moraes? Até quando o Supremo Tribunal Federal está indo para a lata do lixo com a sua reputação?
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A justiça de uma nação é um escudo dos cidadãos, não uma arma para atacá-los. Já disseram, quando o judiciário politiza suas decisões, a justiça sai pelas portas do fundo. Não há justiça, Bolsonaro. O que há é uma perseguição vergonhosa de uma farsa de pseudo-golpe para tirar você do jogo. Agora eu acho engraçado que eu fico vendo uns camaradas aí falando, gente que tem poder, mas não tem voto, querendo falar sobre possibilidades se Bolsonaro não concorrer. E Bolsonaro, que tem voto, eles querem alijar do processo. Esse é o jogo! Esse é o jogo! O senhor Alexandre de Moraes tem rasgado sucessivamente a Constituição. Gente, para pensar. Como num Estado democrático se estabelece o crime de opinião? Nós temos gente exilada para não ser preso por causa de opinião. Porque Alexandre de Moraes conduz um inquérito imoral e ilegal de fake news, que não tem a participação do Ministério Público, como diz o artigo 129 da Constituição. Povo brasileiro, nós vamos decidir o que queremos do Brasil. O professor de Alexandre de Moraes, Manuel Gonçalves Filho, o último catedrático da USP, o maior constitucionalista do Brasil, declarou: foi professor de Alexandre de Moraes. Nós estamos vivendo uma juristocracia e não uma democracia. Eu já vou terminar minha palavra e vou dizer mais duas coisas para vocês. O Estado de Direito, aguça aí teu ouvido e guarda essa. O Estado de Direito foi criado no século XVIII como uma resposta à soberania da monarquia de concentrar poder na mão de um homem. O Estado democrático existiu para tirar o poder de um homem no século XVIII. E hoje o poder está concentrado na mão de Alexandre de Moraes. Senhores ministros do STF, até quando os senhores vão ser capacho desse ditador? Até quando vamos ver esse reino de injustiça no país? Ele acaba de condenar, na sexta-feira, ele condena um cara a 18 anos de cadeia porque sentou na cadeira dele. anos de cadeia! Que justiça é essa, Brasil? Eu termino a minha palavra e permita-me usar a minha fé. Respeito, porque o Estado democrático respeita quem tem e quem não tem religião. O Estado democrático respeita quem é contrário aos meus princípios religiosos. Mas eu não posso terminar essa minha fala
sem liberar aqui uma palavra profética daquilo que eu creio. Você crendo ou não, escuta o que eu vou dizer para você. Não me pergunte o dia, a hora e o ano. Não me pergunte quando vai ser. Mas existe um Deus que está acima dos homens e das nações. A minha oração é essa: Deus, manifesta a tua justiça no Brasil. Mostra para o povo brasileiro que tu és Deus e que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Esses homens não vão prevalecer. Vai chegar a hora deles. Eu não sou a favor de violência, eu não sou a favor de baderna, mas não é possível ver dona de casa, mulher de 67 anos, de 71 anos, gente, trabalhadores, presos por uma manifestação. Não é possível. Eu estou vendo a família do Clezão aqui. Tem sangue na mão de Alexandre de Moraes, ditador. Tu vai dar conta a Deus. Clezão era membro da minha igreja. Clezão foi assistir o que estava acontecendo. Foi preso no bolo. A procuradoria pediu para liberar ele por problemas cardíacos. E o ditador não liberou. E ele morreu. O sangue desse justo clama diante de Deus. Deus vai fazer justiça. Talvez você não saiba. Eu vou te dar um nome de Deus. Jeová Tsidkenu, Senhor justiça nossa. Por tudo que Alexandre de Moraes tem feito, de rasgar a Constituição, de prender gente inocente por opinião, da injustiça de não cancelar a delação do Coronel Cid, que nem um minuto, Bolsonaro, ele fala que você quis dar golpe. Por tudo isso, ditador, se isso aqui é um país sério, ele tomava um impeachment e ia para a cadeia. Se isso aqui é um país... Cadê senadores? Agora eu vou dizer uma coisa, agora que eu vou encerrar. Não vou deixar, não vou levar para casa. Sabe por que um cara desse não toma um impeachment? Porque quem tem o poder para isso é o Senado. Eu vou dizer para vocês. E já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe por quê? Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Por isso que na eleição de 2026, nós não podemos errar o voto dos 2 senadores. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe tua casa e tua família. Que Deus abençoe São Paulo. Que Deus abençoe o Brasil. Conclua aí para mim. Justiça! 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 Anistia! Anistia! Brava gente brasileira, que vai temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer
pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Mais uma vez, brava gente brasileira, onde vá, temos serviu. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Deus te abençoe! Alô Brasil, já que tá tudo caro, volta Bolsonaro, vem fazer valer a nossa bandeira, fazer sorrir de novo a nação inteira. Vamos dar as mãos, volta capitão. Alô, minha gente! Meu Deus! Eu agora tenho a grande missão de chamar ele, que é o homem amado por milhões, mas odiado por quem teme a verdade. Jair Bolsonaro é patriota, é combativo, é guerreiro. E eu queria dizer uma coisa para a nação brasileira. Sabe o que diferencia o herói do mito? É que heróis morrem, mito não morre nunca. Independente de qualquer situação, o Senhor é o farol da direita no Brasil. O Senhor é que nos guia para dizer: nós estamos no caminho certo. E agora, a nação brasileira, o povo brasileiro vai poder gritar e ouvir aquele que é a referência da direita do Brasil. Ele é Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro. Vamos abrir aqui. Muita responsabilidade para um jovem, Oswaldo Ribeiro. Que saiu pelo mundo. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo. Bonito demais. Fui ser deputado federal. E só um milagre explica a minha eleição para presidente em 2018. Milagre da vida. E que entendo eu, na minha fé, um propósito de Deus. Quem me acusa pode ter muita coisa ao seu lado, mas nós temos 3 que eles não têm. Nós temos Deus, a verdade e grande parte da população brasileira. Vocês me fortalecem para ser o porta-voz de vocês. Vi agora há pouco aqui uma faixa, diga-nos o que fazer. No final eu falarei. As coisas acontecem na vida da gente. Em 2014, decidi disputar a presidência. Estava lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Está no YouTube. Ali eu falei o que aconteceria ao longo dos próximos 4 anos. A sobrevivência em Juiz de Fora. A eleição. Depois, vocês não imaginam a coragem, Tarcísio, para você convidar e as pessoas aceitarem a ser seu ministro. As pessoas ocuparem funções em bancos oficiais e também nas estatais.
confesso a vocês, essa segunda parte foi muito mais difícil do que a primeira. Mas ficou uma marca no meio de vocês, que o Brasil tem jeito. É só não roubar, que a gente vai para frente. Na política, ô Satir, é você aprender a dizer não, e não sempre sim. Jamais poderia eu imaginar que um dia estaria falando para um grande público sobre justiça, anistia, direitos, perspectiva, futuro do seu país. O que aconteceu? Por muito tempo, deixamos de lado a política. Sempre dizíamos que os políticos eram todos iguais. E as cadeiras vazias foram ocupadas com este pessoal da esquerda que está aí. Em 2018, quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. Um telefone numa prancha de surf, esse foi o marqueteiro. Mas tínhamos naquele momento a liberdade de expressão. Podíamos nos manifestar. E no Facebook, por noite, agregávamos mais de 400 mil pessoas. E fiz uma coisa também, o Silas Malafaia. Você é pastor. Eu apenas li a Bíblia na fronteira de 79 a 81. Pegamos uma passagem bíblica, lá do João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é difícil você falar a verdade para um amigo seu, mas ela liberta. Então o marqueteiro aqui, Carlos Bolsonaro, me botou na presidência da República, juntamente com mais algumas pessoas, obviamente. Mas ele foi o cérebro, foi a minha espinha. Ao longo de 4 anos, enfrentamos pandemia, uma guerra lá fora, uma tragédia de Brumadinho, uma crise hídrica de 21, mas nós vencemos tudo isso. Eu ali falei para vocês a importância da liberdade. Comprei 600 milhões de doses de vacina, mas falei, eu não vou tomar. Você tem que ter liberdade para escolher o seu futuro. Você arca com as consequências. Não vou entrar nessa questão. Se um dia uma grande rede de televisão me der o espaço, falarei com o maior prazer. Acabando 22. A mão pesada do Tribunal Superior Eleitoral fez-se valer na balança, onde eu era proibido de fazer tudo, o outro lado podia fazer qualquer coisa. Me acusar de tudo, até da morte da Marielle Franco. Me acusar de genocida, de misógino, de não gostar de nordestinos, de não gostar de negros. Eles podiam tudo. Tivemos até a tal cartinha pela democracia, que me tirando de lá, estariam garantindo a democracia no Brasil. Olha que eles botaram no meu lugar. Se fala em golpe, quem tirou o cara da cadeia? Quem o descondenou? Quem botou a mão pesada na balança do TSE? Quem o colocou na presidência da República para pagar vexame agora? Como acabamos de ver, a Embraer perdendo um contrato de 15 bilhões de reais. Uma empresa outra. Porque na Rússia estava ao lado de ditadores e criminosos de guerra o atual presidente do Brasil. Outras consequências virão quando Lula assume telado no conflito Irã-Israel. Ele ficou do lado do Irã, aquele país que é a bomba atômica, para varrer Israel do mapa. Outras consequências, infelizmente, virão contra nós.
2022 foi triste. Arrastava milhões de pessoas pelo Brasil. Aqui em São Paulo, motociata com 300 mil motociclistas. Assim no Brasil todo. 1 milhão de CACs conosco. Homens e mulheres da segurança, 1 milhão de pessoas, a grande maioria conosco. O agro conosco. Quem produzia conosco. Os mais humildes do Nordeste, levamos água para lá. Até, prezado governador Zema, o Vale de Jequitinhonha, região mais pobre do seu estado, nós conseguimos, com o nosso ministro Saxida, regularizar a exploração de lítio naquela região. Em Minas, nós resolvemos a questão da cota 762 de Furnas. Em Minas, nós conseguimos, junto com o Tarcísio, 3 bilhões de reais para o metrô de BH. Nós fizemos o possível. Não esperava, confesso, aquele resultado. Mas no dia 1º, eu me pronunciei à nação e comecei dizendo: vão sentir saudades da gente. Você só sente saudades quando alguém vai embora. Ali eu anunciei que estava indo embora. Falei também que nós não somos iguais à esquerda. Nós respeitamos a Constituição, a família. Falei muita coisa. Numa cadeia, num grupo enorme de jornalistas. No dia seguinte, o Brasil estava parado, com quase 1000 pontos de estrangulamento de caminhoneiros. Eu tive a humildade de fazer um vídeo e pedir aos caminhoneiros para que desobstruíssem as pistas, porque o Brasil pagaria um preço muito alto no tocante à economia. Se eu quisesse o tumulto, o momento seria a partir daquele, com a boa vontade dos caminhoneiros. Ato contínuo, a pedido do atual mandatário. Fizemos a transição pacífica, elogiada por Geraldo Alckmin, que foi o responsável para receber isso do nosso lado. Nós nomeamos 2 comandantes de força a pedido desse cara que está no governo agora. Quem quer dar golpe, nomeia comandantes a pedido do opositor. No dia 30 de dezembro, graças a Deus, resolvi sair do Brasil. Algo me fez sair do Brasil. Não era apenas para não passar faixa. Jamais eu passaria faixa para um ladrão. Jamais passaria faixa para um ladrão. Chegou o fatídico 8 de janeiro. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara, porque sabia o que ia acontecer. Tanto é que as imagens de quase 200 câmaras sumiram. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegaram. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. E assistimos hoje condenações a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Como a semana passada, uma mulher com 7 filhos, 6 menores, foi condenada a 14 anos de cadeia. Essa mulher era golpista? Como a Débora, que seus familiares estão aqui agora,
Por Maria foi confirmado 14 anos de cadeia, ela com 2 filhos pequenos. Isso não é justiça, é uma brutal injustiça. Por isso nós lutamos por anistia, que é um remédio previsto na Constituição, de iniciativa própria do Parlamento brasileiro, independentemente de qualquer um dos outros 2 poderes. É o caminho da pacificação. E quem colabora com ela, mesmo sendo algoz, concordando, é um gesto de altruísmo. Nós esperamos que essa anistia tenha o apoio dos outros 2 poderes, além do poder legislativo. Nós podemos mudar o destino do Brasil. Nós podemos trazer a pacificação. Se alguém aqui agora está reclamando da sua vida, lembre-se que pessoas iguais a você, inocentes, humildes, mães, pais, avós, agora estão olhando para cima e vendo um concreto numa penitenciária. Quem está preso e deve alguma coisa, sente. Agora, quem está preso e nada deve, isso é uma tortura. Isso é um crime que, tenho certeza, para quem acredita, não terá perdão no dia do juízo final. Alguns acham que são imortais, mas o dia de todos nós chegará. Dizer a vocês que esses que estão sendo condenados, quais acusações? Tentativa armada de se levar o Estado Democrático. Que arma foi apreendida? Busquem as polícias legislativas da Câmara e do Senado. Nenhuma arma foi apreendida, a não ser um estilingue com algumas bolinhas de gude. Que tentativa armada é essa? Golpe de Estado, 8 de janeiro, com idosos, com mulheres, com mães, com bandeira nas costas, com a Bíblia embaixo do braço. Golpe se dá com forças armadas, com armamento, com o núcleo financeiro, com o núcleo político, com apoio de instituições, inclusive fora do Brasil. Que golpe é esse, meu Deus do céu? Onde, inclusive, o atual ministro da Defesa, José Múcio, disse há poucos meses, no programa Roda Viva, que 8 de janeiro não foi golpe. Mais ainda, 2 outros ex-ministros da Defesa falaram a mesma coisa, Nelson Jobim e Aldo Rebelo. Mais ainda, José Sarney falou a mesma coisa, e poderia aqui dizer o mesmo para quem está no carro de som. Se fosse uma tentativa de golpe, vocês não estariam aqui. E nós queremos justiça, queremos pacificação, queremos o bem do nosso país. E agora, para atender uma pessoa da faixa aqui agora, o que fazer? O ano que vem temos eleições. Aqui não é um carro para comício, é um carro para nós dizermos a verdade. Essa verdade que está lá em João 8,32. Se nós queremos que o nosso time seja campeão, nós temos que investir. Nós temos que acreditar. Nós temos que entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Quantos aqui demoraram um tempão para conquistar sua amada ou seu amado? E depois valeu a pena o sacrifício. Dizia a vocês, não interessa onde eu esteja, não interessa a covardia que porventura façam comigo, porque eu tenho a certeza que o objetivo final não é prender, é eliminar. Logicamente não quero ser preso e nem morto, mas não posso fugir da minha responsabilidade, não posso fugir da verdade, não posso fugir da minha palavra para com vocês. E digo, estaria muito bem se estivesse do outro lado, mas não estou.
Estou do lado de Deus, pátria, família e liberdade. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Tarcísio, quando eu falo isso, tem outros 50% para o republicano, para o PSD, para o PP, o MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Lá no Senado, nas sabatinas, nós decidiremos quem prosseguirá nessa missão ou não. Nós indicaremos os integrantes das agências. Nós escolheremos, e não o presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. E dou um recado, não quero isso para perseguir quem quer que seja. Não quero isso para revanchismo. Eu quero isso pelo futuro do meu Brasil. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho uma paixão pela minha pátria. Nós juntos, ao longo dos últimos 4 anos que estive na presidência, voltamos a vestir o verde e amarelo fora de época de Copa do Mundo. Voltamos a cantar o hino nacional com vibração. Voltamos a falar em família, célula da sociedade. Nos colocamos contra a ideologia de gênero. É inadmissível perverter crianças de 5 anos de idade nas escolas. Esse aí, o grande patrimônio de todos nós, os nossos filhos. Nós entendemos o que é legítimo direito à defesa. Viram que o morte por arma de fogo diminuiu no meu governo. Todos passaram a ganhar comigo, do empresário ou mais humilde. Vocês não viram durante a pandemia, onde muitos governadores e prefeitos pregaram ou fiquem em casa, a economia de ver depois, como nós demos auxílio emergencial, não houve um só saque a supermercado. Nenhum prefeito do Brasil ou do Nordeste atrasou a sua folha de pagamento, em especial o 13º. Atendemos a todos com dignidade. Aumentei em 1 ponto percentual o fundo de participação dos municípios. Levamos água para o Nordeste. Triplicamos o Bolsa Família, mostrando que quem porventura arranjasse um emprego ainda ganharia mais R$200. O Brasil estava voando. Tivemos uma excepcional política externa, capitaneada, em especial, pelo Ministério da Agricultura, da Tereza Cristina. Comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com apenas 7 bilhões por ano, fez milagre. A pequena, grande Tereza Cristina aqui. Obrigado por ter aceitado o meu convite. O Tarcísio fez milagre com 7 bilhões para a infraestrutura. E assim foram a maioria dos meus ministros. O Rogério Marinho, que não havia sido reeleito federal em 2018, levou água para o Nordeste e fez milhares de obras. Foi eleito senador na última eleições com uma vaga apenas. E agora, ele é o grande ídolo do Rio Grande do Norte. Lá, nas pesquisas, nós estamos na frente da esquerda. Lá em Alagoas, estamos na margem de erro com a esquerda. Na Bahia, uma perda enorme.
na Bahia do João Roma, uma perda enorme da esquerda no tocante à posição de aceitação. Nós temos como resolver o Brasil. Me permita repetir, me dei 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento meu, ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não está sabendo sobre ele? Minhas senhoras, meus senhores, obrigado por mais esse momento. Nós temos alternativa, mas ela se perpetua pela confiança entre nós. Não me sinto bem na posição que me encontro, me omitir, me calar. Eu apelo aos 3 poderes da República. Sentem, conversem, pacifiquem o Brasil. Voz de liberdade, esses inocentes do 8 de janeiro. Quem porventura quebrou alguma coisa, que pague. Mas julgar e prender de baseada, isso não existe em nosso ordenamento jurídico. Não quero crer que seja vingança de uma pessoa ou de outra. Todo o Brasil sabe o que está acontecendo. Nós queremos um Congresso altivo. Nós queremos um Supremo respeitado. Nós queremos um Executivo trabalhando para o bem-estar do seu povo e não em alianças momentâneas por parte de uma minoria em causa própria. O Brasil é um país fantástico. Repito, ninguém tem o que nós temos. Quem tem uma biodiversidade como a nossa, terras agricultáveis como a nossa, belezas naturais, um povo amigo, as mulheres mais bonitas do mundo estão aqui no Brasil. Me desculpe os casados, mas eu sou casado com a mais bonita das bonitas. Nada como homem com seu coração apaixonado. E 3 Is. A todos vocês, muito obrigado por esse momento. Vamos nos preocupar com as eleições do ano que vem. Vamos mudar o destino do Brasil. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Brasil, acima de tudo. Brasil, acima de tudo. Eduardo Bolsonaro. Agora, quem quer mandar um gritão para Eduardo Bolsonaro no Brasil, não gritam aí! E agora, minha gente, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e remarcar, dizer que no dia 7 de setembro nós vamos votar a Paulista.